Ô Héctor, você comentou que todo esse cenário se deu por conta da questão fiscal. E a questão fiscal está bastante embrulhada, se a gente pode dizer assim. A gente tem visto a curva de juros precificando 15, chegou até quase perto de 16 ali, num cenário mais do fim do ciclo do juro aqui no Brasil. Eu queria entender um pouco, né, a sua percepção, se os ativos eles estão mais pressionados por parte de algum exagero, porque a gente via anteriormente o próprio Campos Neto falando de um exagero, o próprio ministro Fernando Haddad agora falando, olha, a gente espera que os preços dos ativos voltem ao normal com a tramitação, com a explicação e com todas as questões que a gente está fazendo em relação ao cenário fiscal. Mas, por outro lado, a gente tem visto muitos investidores estrangeiros, grandes bancos e até as casas brasileiras também falando, olha, vai ter que dar esse choque, olha, o dólar vai para 6,50, 6,70, 7, enfim, um exagero ou talvez a gente vai, mercado, tô dizendo, né, vai continuar pressionando até entrar na cabeça do governo a necessidade de alguma demonstração mais enfática do compromisso com o fiscal? Tem alguns termos que me incomodam, que eles são derivados do meio político, que me incomodam quando ingressam aqui no mercado financeiro. Um deles é o termo exagero, né? O outro é preço abusivo. Depois a gente pode falar a respeito de preços abusivos, mas repare, nós temos um mercado que é orgânico, com infinitos players, infinitos compradores, infinitos vendedores, o mais próximo do mercado perfeito possível. É claro que tem suas imperfeições, mas se você tem algo que é um exagero por parte de alguém, você tem alguém que está vendendo. O preço ele é soberano. Então, assim, o DI está subindo a 14, 15%, como você pontuou, alguém está comprando a esse preço, ou seja, a expectativa de uma parte dos agentes é que seja maior do que isso, para ele conseguir um retorno. Então, assim, o derivado político, né, fica vislumbrado com o nível dos preços, mas é meio que isso mesmo, não se trata de um exagero, se trata, inclusive, de um prêmio que está aquém da expectativa de parte dos agentes que estão comprando. É evidente que você tem uma parte dos agentes que estão vendendo, e aí isso acaba deixando o preço soberano. No final das contas, o que eu posso falar de mais emblemático aqui para você? Alguém vai errar de maneira sistemática. Por quê? É insustentável um juro que vai de 2026 até 2035 a 14, 15%. Então, assim, ou é muito mais do que isso, ou a gente quebra antes. Então, assim, algum vértice ali na ponta, no miolo, vai estar mentindo, com certeza. E não vai ser nem mais para baixo, nem mais para cima. Então, repare, aliás, será ou mais para baixo ou mais para cima. Então, repare, é uma coisa que, de fato, se torna insustentável no longo prazo. Agora, exagerado não é. Ponto. Então você tem alguém comprando e alguém vendendo. No que toca à política monetária e os efeitos e os desdobramentos disso para a economia real, vamos colocar assim, você precisaria, sim, de mais juros. Aliás, no jornal se aventou um caso de dominância fiscal, né? A postura do Banco Central em caso de dominância fiscal não é uma postura de leniência, é uma postura de apertar mais os juros de maneira sistemática até que você consiga jogar a economia numa recessão, alertando sim para os efeitos fiscais. Então, e aí eu vou para um ponto que é impossível não explorar, que a Paula citou há pouco, que é a alteração na composição do board. Será que o entendimento do novo board do BC sobre uma eventual dominância fiscal também é nesse sentido, aí mais alinhado com o livro-texto, ou não vão trazer algumas novas teorias? Esse é um outro risco que amplia o prêmio do juro. Então, assim, o prêmio ele é soberano, né? Então, nós temos um país com um câmbio a 6,
com um pacote que pode não passar, com um Banco Central que pode não ser totalmente alinhado com com o rigor exigido pela meta fiscal. Então, olha, nós estamos falando de riscos e riscos e riscos de um filme que já ocorreu no Brasil, que muita gente já sabe o final, então tem um prêmio considerável e é soberano sobre a opinião vinda de alguns políticos de Brasília.